O tema de nossa exposição é o Deus Trino. Nessa sequência, a Bíblia. Estamos no módulo 3. E o texto base é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em contraste ao que lemos aqui, podemos ler o Salmo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Há duas maneiras de perceber o mundo: o que crê na existência de Deus como o Criador dos céus e da terra, e o que ignora completamente esta verdade. Nós vamos analisar o texto bíblico porque partimos do pressuposto que nós estamos buscando conhecer esse Deus através desse conhecimento, crer em sua presença. Quando estudamos a Bíblia, nós sabemos de que a língua original é o Antigo Testamento no hebraico e no aramaico e o Novo Testamento no grego. Então, o que lemos é a tradução em português. É muito importante que as palavras-chave, quando o nosso conhecimento depende do significado de uma palavra, é muito importante que vejamos esta palavra na língua original. Temos recursos para fazer isto. E a palavra Deus, que é o objeto do nosso estudo, em hebraico significa Elohim. É uma expressão na forma plural. Para o judeu, para os autores do Antigo Testamento e os judeus que são depositários do Antigo Testamento, este é um verbo e adjetivo no singular, lido no singular por causa do monoteísmo de Israel. Mas no plural, eles têm isso como a pluralidade da majestade e a complexidade do agir divino. Então, nessa perspectiva, Elohim traduz poder, autoridade e soberania, porque vemos aqui ele criando o universo. Também esse termo, Elohim, declara a universalidade em contraste com Yahvé, o tetragrama YHWH, que é o Deus da aliança de Israel. Quando nós buscamos o nome de Deus na língua original, no primeiro capítulo de Gênesis, nós encontramos Elohim. Mas quando vamos para o capítulo 2, o versículo 4 de Gênesis, nós lemos a expressão o Senhor Deus os criou, quer dizer, criou os céus e a terra. A palavra Senhor vem do tetragrama Yahvé, YHWH, e a palavra Deus é Elohim. Então, nós lemos na língua original, Yahvé Elohim os criou. Este é o selo da criação. Yahvé, ou o tetragrama YHWH, é impronunciável e traduzido em muitos contextos, em muitos textos, com a palavra Senhor, com o significado de ser ou existir. Aquele que é, aquele que existe, aquele que causa ser. Ele é a fonte de toda a existência, eterno, autoexistente e imutável. Israel, como este nome era impronunciável e era um nome que trazia muito temor, quando Israel fazia a leitura da palavra Senhor e Yahvé, ao invés de ler Yahvé como deveria ser a leitura, eles liam como Adonai ou Hashem, significando nome, para evitar pronunciar o nome de Deus. Todavia, quando nós olhamos para a palavra Elohim, Deus no plural, nós vemos uma menção ao Deus Trino, ou seja, uma palavra plural
com significado singular, o único Deus em três pessoas, o único Deus numa mesma substância manifestada em três pessoas. Quando vamos para o Novo Testamento para lançar luz ao conhecimento de quem Deus é, nós lemos em João 1:1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então temos duas pessoas, o Verbo e Deus, que o Verbo estava com Deus. Quando lemos João 14:16, o Verbo, que é o Filho, Jesus, ele declara: o Pai, a segunda pessoa, vos enviará outro Consolador, quer dizer, um Consolador semelhante a mim. Portanto, a terceira pessoa, o Espírito Santo. Em João 15:26 diz, quando vier o Consolador, esse outro, a terceira pessoa da Trindade, que dele procede, ou seja, que procede de Deus. Então nós vemos nesses textos a menção a três pessoas. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, primeira pessoa, o amor de Deus, segunda pessoa, e a comunhão do Espírito Santo, terceira pessoa. Ou seja, quem está no Novo Testamento e lê o Antigo Testamento enxerga em Deus três pessoas, o Deus Trino. Voltemos agora ao princípio, ao começo da leitura, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, ele é o personagem principal da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, não há como ler este livro sem estar sendo confrontado com a existência de Deus. A Bíblia é a história e o futuro na perspectiva divina. Nós lemos Jeremias capítulo 9, verso 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, lemos na Bíblia para conhecer Deus. Deus é eterno. Tudo tem um começo e um fim, diferente de Deus. Tudo tem um fim, só Deus jamais tem fim. O Salmo 90, verso 2, resgata este conhecimento da eternidade. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, mostrando que Deus é eterno, não tem começo e não tem fim. Ele também é imutável, não tem necessidade de coisa alguma. Em Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Deus se apresenta a Moisés, ele declara o seu nome e diz: eu sou o que sou. Quer dizer, eu sou o presente, eu sou o eterno presente. Deus, na sua condição de ser, ele é declarado como sendo Espírito. João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando há essa declaração de que Deus é Espírito, está em contraste à matéria, está em contraste a tudo aquilo que é criado. Portanto, se Deus é Espírito, nessa concepção, Deus é incriado. Nós não conseguimos perceber o sentido desta palavra, mas ela está em contraste com a criação. Deus também é amor, 1 João 4:8, pois Deus é amor. E por conta disso nós vemos em Deus três pessoas da Trindade, porque a essência do amor é o relacionamento entre pessoas. Deus está em todo lugar. Há um texto extraordinário que expressa essa verdade, que é o Salmo 139, a partir do verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas serão escuras. As trevas e as luzes para ti são a mesma coisa, ou seja, Deus está em todo lugar. Qual é então a diferença entre quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus? E aqui eu trago dois textos importantes para fazermos esta reflexão entre a diferença de conhecer Deus ou de ser insensato e negar a existência de Deus. Em Josué, capítulo 24, verso 31 diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Ou seja, os que conhecem Deus servem a Deus. Por outro lado, em Juízes capítulo 2, verso 10, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Portanto, há uma distinção entre quem conhece a Deus, é impactado por esse conhecimento e serve a Deus, e os que não conhecem a Deus o ignoram terminantemente e acabam praticando o mal. Então, quando nós entramos nas Escrituras, em Gênesis 1:1, nós lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui está o início do nosso relacionamento com Deus. Só Deus pode nos contar como tudo começou, porque é só Ele que estava lá, só Ele que conheceu como tudo foi criado, porque Ele próprio o fez, e só Ele então pode nos transmitir esta verdade, este conhecimento. Por isso estudamos as Escrituras. Esse vídeo fez sentido para você? Curta, comente suas impressões de como estas verdades lhe impactaram. Testemunhe. Compartilhe para que outros também possam conhecer este Deus da Bíblia. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir e até a próxima.